Olá, pessoal! Nesse vídeo trarei 5 dicas para vocês de como construir uma rotina verdadeiramente eficaz e assertiva. São 5 dicas que irão contribuir para a construção da rotina do seu filho, da sua filha, nesse período de quarentena. Então, vamos lá? A primeira dica é que vocês construam um quadro de rotina com imagens. Isso mesmo. As imagens facilitam o entendimento. É muito mais difícil você construir uma rotina em que conste horário e uma escrita do que deve ser feito, do que uma associação do que está na imagem e o que deve ser feito. Isso também porque, muitas vezes, algumas crianças ainda não conseguiram aprender a ler. Mas a imagem, elas conseguem fazer uma leitura através da imagem do que deve ser feito naquele determinado momento, naquele determinado período ou hora. E ainda que ela também não saiba olhar a hora, a mãe, o pai, o responsável, irá conduzir, de acordo com a hora. Outra dica importante dessas imagens é que elas sejam possíveis de ser pregadas. Utilize aí, por exemplo, um velcro ou aquelas tarraxinhas que você pode prender, em quadros, de forma que cada vez que for realizando uma determinada atividade, essa imagem vai sendo retirada. Outro detalhe em relação às imagens do quadro de rotina é que as crianças, principalmente os autistas, como eu falei, eles precisam de pistas visuais. E as imagens promovem justamente essas pistas. Tornam-se um direcionador do que deve ser feito através das imagens, que são as pistas visuais. A segunda dica é que é importante deixar esse quadro de rotina à altura dos olhos da criança. Então, principalmente os autistas, eles precisam muito dessa visualização, eles precisam muito desse contato com os olhos, que muitas vezes eles não costumam ter. Então, deixar um quadro de rotina muito acima ou muito abaixo da visão da criança não contribui positivamente. É importante deixar sempre na altura dos olhos da criança. Ainda que você tenha que pregar na porta do guarda-roupa, na geladeira, na parede, enfim, não importa. O importante é que esse quadro de rotina ele tem que estar sempre à altura dos olhos da criança. A terceira dica é, no momento em que for pregar as imagens no quadro da rotina, chame a criança, explique a ela o que cada imagem significa, qual é a sequência e faça esse pareamento de horário com a imagem junto com a criança, para que ela possa ter um entendimento e uma previsibilidade antes mesmo daquela rotina começar a acontecer. A quarta dica é incluir as pessoas que estão ali diariamente dentro da casa com ela, também num quadro de rotina, ou seja, se ali mora o Joãozinho, a Maria, o papai e a mamãe. Então, criou-se um quadro de rotina para o Joãozinho, por exemplo. Digamos que o Joãozinho é uma criança atípica e ele precise muito, ainda mais dessa previsibilidade, dessa rotina. Não que as crianças típicas não precisem, tá, pessoal? Todo mundo precisa. Mas principalmente para as crianças atípicas, porque a falta de rotina gera nelas muita irritabilidade, muito estresse, dificuldade na concentração, que vem acontecendo muito. E é um assunto que a gente vai abordar aqui também nos próximos vídeos, Então, voltando para a quarta dica, crie uma rotina para a mãe, que está ali todos os dias, para a Maria, que também está todos os dias. Talvez não seja necessário criar uma rotina específica para o pai, porque de repente o pai sai para trabalhar, ou é o contrário, às vezes a mãe sai para trabalhar, o pai fica em casa, ou os pais estão trabalhando em home office, Então, nesse caso, é importante também criar essa rotina para quem está ali convivendo no meio, E, claro, criar essa rotina de acordo com a rotina também da criança. Não adianta você querer colocar na sua rotina, no horário do Joãozinho e da Maria fazerem atividades, você vai lavar roupa, se eles precisam de você naquele momento, certo? Além disso, outro detalhe importante, se você cria também uma rotina para vocês, é que você passa a ter um tempo para você, E o tempo que você vai estar com seus filhos, o tempo que você vai estar com
esposo, sua esposa, né? Se vocês são casados, um tempo que você vai descansar. Porque a gente vê nesse período de quarentena muitos pais dizendo assim, nossa, estou vivendo em função dos meus filhos, eu não tenho mais tempo para nada, todo o dinheiro, todo o trabalho, tudo está voltado para a criança. Mas é importante vocês lembrarem que vocês também são seres humanos, vocês também têm que ter uma vida emocionalmente equilibrada. Então, até nesse sentido, é importante a criação de uma rotina para você. Então, você vai viver sempre muito cansado ou muito cansada, muito estressado ou muito estressada. E chega um momento, claro, que os seus níveis, né, de nervosismo, de impaciência, já estão lá em cima e você acaba permitindo que a criança faça tudo que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. E tchau, quadro da rotina, tudo desanda a partir disso, né? Então, só recapitulando aí, quarta dica, crie quadro de rotina para todas as pessoas que estão ali naquele meio convivendo também, até porque dessa forma a criança entende as necessidades de cada um e percebe que não é só ela que está seguindo uma rotina, todo mundo da casa está seguindo, então mais um motivo para ela seguir a dela. Combinado? Quinta dica. É importante que a rotina criada seja verdadeiramente seguida. Como eu falei em vídeos anteriores, a rotina ela gera uma certa frustração. Então, no primeiro momento, a criança ela não quer, ela não vai querer, ela não vai aceitar seguir a rotina. Mas você tem que ser firme, não pode ceder. Não ceda de forma alguma, como eu falei. Se ela quiser ficar ali, se ela conseguir ficar ali 5, 10 minutinhos fazendo determinada atividade, que ela fique só os 5 ou 10, deveria ficar 1 hora, por exemplo. Mas é melhor ela ficar 5 ou 10 minutinhos executando a tarefa proposta do que não fazer de forma alguma, tá? Então, faça com que ela siga de fato essa rotina. A primeira semana, os primeiros dias, a primeira semana, com certeza vai ser bem mais difícil. Mas já na segunda semana você já começa a ter resultado, a criança já começa a se adaptar, as coisas começam a fluir e começa tudo a dar mais certo, ok? Então, seja firme e não ceda. Não ceda. É um segredo para poder construir uma rotina eficaz, é não ceder à criança ou adolescente. E a última dica, sexta e última dica, é que, apesar de se ter construído uma rotina que deve ser seguida, essa rotina precisa ser alterada pelo menos a cada 45 dias, no mínimo. Mas, Dani, por quê? Por que eu tenho que alterar se a rotina é algo que deve ser seguida? Porque uma coisa é você seguir uma rotina fora de casa, outra coisa é você seguir uma rotina dentro de casa. A rotina dentro de casa, se você começa com ela a ficar muito tempo, com o tempo ela começa a se tornar maçante. A criança não vê mais necessidade de seguir a rotina, ela não tem mais interesse em seguir aquela rotina e tudo se torna muito irritante, né? Então, é necessário uma primeira semana de adaptação da rotina e depois mais umas 4 semanas para ela poder seguir aquilo ali. Outro detalhe, quando você alterar essa rotina, não faça mudança brusca. Porque como que você acabou de conseguir que a criança siga uma determinada rotina e vai fazer uma alteração brusca? Não é uma alteração brusca. A cada 45 dias você vai fazer uma pequena mudança. Às vezes de horário, por exemplo, de repente ela fazia atividade na parte da manhã, agora, depois dos 45 dias, você muda a execução de atividades escolares para o período da tarde, né? De repente, ela ficava antes 1 hora nos eletrônicos. Agora, você já conseguiu construir uma rotina maior nela, então você pode reduzir aí para 45 minutos, meia hora nos eletrônicos. De repente, dentro da rotina tinha uma atividade doméstica que era de molhar plantas. Então, não vai mais existir essa atividade doméstica, mas pode incluir uma outra, sabe? Então, são essas pequenas alterações que precisam ser feitas, porque senão ele simplesmente vai se recusar a continuar seguindo a rotina depois de um determinado período de tempo e volta toda aquela insatisfação. Pessoal, vou deixar aqui para quem ficou até o final 2 dicas bônus. Exatamente, 2 dicas bônus, principalmente em relação às atividades escolares, que eu tenho visto que tem sido o maior desafio dos pais em casa com os seus filhos. A primeira dessas 2 dicas bônus é o seguinte: nunca coloque a atividade escolar para ser feita em sequência de uma brincadeira com eletrônicos, principalmente para as crianças que gostam muito de eletrônicos. Por quê? Os eletrônicos, eles são cheios de cores, de sons, de luzes,
eles não precisam de muito raciocínio, eles promovem uma sensação agradável, de satisfação, de prazer, de alegria. E tirar a criança do eletrônico, que é algo que promove tudo isso, levar para uma atividade escolar que vai exigir exatamente o contrário, a concentração, o raciocínio, o pensamento, ela vai fazer com que a atividade escolar se torne algo aversivo, algo punitivo para ela. É tirar ela daquilo que eleva o pico de alegria dela para algo que está lá embaixo no mesmo sentido. Então, utilize sempre de um distanciamento entre algo que seja muito agradável, algo que a criança goste muito, para aquilo que ela tem que fazer relacionado à atividade escolar. Então, se a criança gosta muito de eletrônico, se ela gosta muito de ficar na TV assistindo algum desenho, ou qualquer outra atividade que ela goste muito, brincar no chão, ficar no computador, no celular, WhatsApp, nunca tire a criança desse momento para levar para a atividade. Coloque, por exemplo, ela para fazer alguma atividade doméstica, para depois fazer a atividade escolar, para depois ir para aquele momento de lazer que ela tanto gosta. Para ela poder entender que para alcançar aquilo que ela muito gosta, ela precisa passar por aquilo que é necessário, que é uma atividade escolar. Tá? Segunda dica bônus. No momento das atividades escolares, no momento que for ter uma aula online, no momento que for ter um encontro virtual com o professor, no momento que for para fazer a atividade em casa com a mamãe, com o responsável, que for fazer o PET, no nosso estado aqui de Minas, a gente tem o programa de estudo tutorado, da rede estadual. Mas, enfim, seja a rede estadual, municipal, particular, não importa. Tem um momento da atividade, vista uniforme. Por quê? A criança ela não pode achar que a escola não existe mais. E isso tem acontecido muito, As crianças elas pensam que não existe mais escola porque não tem recreio, porque não tem coleguinha, porque não tem professores. Então elas não veem necessidade de fazer aquela atividade em casa porque a escola não existe mais. Mas a gente tem que fazer as crianças entenderem que a escola continua existindo sim. Porém, devido à pandemia, ela existe agora, nesse momento, de uma forma diferente, que são as atividades online, que são as aulas virtuais, que são os encontros, seja como for, como está sendo a sua escola, de uma forma diferente, mas está existindo sim. Tá? Então, colocar o uniforme na criança faz com que ela entenda que as aulas continuam, a escola continua. Eu estou em casa, mas eu estou estudando. Eu tenho que continuar a frequentar a escola, eu tenho que continuar fazendo as minhas atividades. E esse momento é o momento de vestir o uniforme, é o momento de fazer atividades. Tá? Essas foram as 2 dicas bônus. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um exemplo de rotina para que vocês possam ter uma noção de como criar uma rotina que não seja muito rígida, mas que ao mesmo tempo seja eficaz. Ok? Lembre-se sempre de usar essas dicas ao construir a sua rotina. Um beijo para vocês e até a próxima.